Tecnologia de novo IP que está sendo proposta pela China, aliás, ela mudou de nome, tá? Era novo IP, agora parece que o nome que eles estão dando para isso tem um novo nome aqui agora. Vertical, não sei o que lá, internet vertical, no final das contas aqui, ó. Future Vertical Communication Network, FVCN. É uma ideia da China de fazer uma internet mais suscetível à censura, que permita o controle governamental melhor. Olha o pesadelo que é isso, tá? A China já é um inferno lá para você ter qualquer coisa lá, né? Eles já fazem censura pra caramba por lá. Os grandes firewalls da China e coisa e tal já são uma coisa distópica, absolutamente distópica para as pessoas que moram lá. Mas como eu já expliquei para vocês em vários outros vídeos aqui, ao contrário do que muita gente pensa, é relativamente fácil contornar o grande firewall da China. A China está preocupada com isso. Aí ela quer uma situação em que o governo consiga resolver o problema, um novo tipo de internet que o governo consiga controlar. E aí o BRICS parece que está fazendo essa internet própria, que é revolução digital ou nova dependência. O Brasil está inventando essa história de que as nossas comunicações estão muito focadas na Europa e nos Estados Unidos. Vamos diversificar, vamos botar contato direto do Brasil com a China. Por que não botar um cabo submarino até a China, não sei o que lá? Isso é uma coisa temerária, porque não é impossível você imaginar que isso seja o primeiro passo para o Brasil se unir à China nessa nova tecnologia do chamado novo IP, ou FVCN, que é a internet vertical. Vamos entender o que significa isso daqui, por que isso é um terror. Então tá aqui, ó, o BRICS quer criar sua própria internet, isso é péssimo para a liberdade, é a matéria que traz aqui o mundo libertário, sob o pretexto de soberania digital. Soberania! Governos autoritários querem decidir quem pode falar e o que pode ser acessado e quem será conectado e desconectado. O Brasil não deveria ser cúmplice disso, eu concordo plenamente. O BRICS aprovou em julho de 2025 um projeto que ameaça fragmentar a internet global e expandir o controle estatal sobre comunicações de bilhões de pessoas, tá? Aqui na sede, na cúpula que teve aqui no Rio de Janeiro, eles estão fazendo um estudo de viabilidade, eles definiram um grupo que vai fazer o estudo de viabilidade de cabos submarinos ligando diretamente os membros do BRICS para aumentar a velocidade, a segurança e a soberania na troca de dados, né? Parece técnico e inofensivo, não é, né? Ou seja, o que eles querem no final das contas? Eles querem o Brasil ligado à China, ao Irã, aos países ruins do mundo, aos países autoritários do mundo, com a desculpa de que isso é para preservar a democracia, porque se não for autoritário não é esquerda, se não é esquerda não é democracia. Entendeu a lógica deles para chegar que autoritarismo é o mesmo que democracia, né? A esquerda só consegue sobreviver se for autoritária. E como só é esquerda, só é democracia se for esquerda, então pronto, né? Absurdo isso daí, né? Vai acontecer isso? Eu não sei. Há dificuldades nessa história. O Brasil fica bastante longe da China, tá? Fazer um cabo submarino daqui até lá vai sair caro. Pode ser feito? É lógico que pode ser feito. Tem cabos até maiores do que isso. Mas vai acabar saindo bastante caro essa história. Mas não tenha dúvida, se depender do governo Lula, ele vai fazer isso brincando, com muita vontade, tá? E não só isso, né? É a China, a Rússia, o Irã, essa turma do eixo do mal, que quer se ligar para defender a soberania deles, né? Então, é um absurdo esse tipo de coisa, eu espero que não prospere isso daqui, mas vamos ver, a gente tem visto muitos governos aí preocupados. Não, porque temos que proteger as crianças. Tem que proteger as crianças calando a boca de todo mundo, censurando tudo que é dito na internet para proteger as crianças. Tá cheio de governo falando isso por aí. Não protege as crianças coisa nenhuma, mas cala a boca de um monte de gente no final das contas, essas várias medidas que o pessoal tá tomando. Eu não duvido nada que vai ter país ocidental querendo isso também. Por quê? Porque a esquerda, mesmo em países ocidentais, adora censura, adora autoritarismo. Bom, é preocupante isso, tá? Eu espero, sinceramente, que isso não vá adiante. Mas vamos ver o que vai acontecer. Elegendo Lula de novo, a gente arrisca entrar nesse buraco. Esse caso aqui é mais um caso impressionante de como é que a legislação eleitoral brasileira parou no tempo, né? O TSE suspende a divulgação de uma pesquisa eleitoral feita sem registro prévio, né? Alguns dias atrás saiu aí a informação de que não, porque a pesquisa feita que mostra o Flávio na frente do Lula não tem registro no TSE, é impossível, não sei o que lá. O pessoal da esquerda ficou chateado, doeu, cara, ficaram machucados por dentro, o pessoal da esquerda, né? E aí vieram com esse caso aqui, ó, consultoria mexicana divulga pesquisa sem registro, não tem o meu carimbo, se não tem o carimbo é falso. Mas o pior disso é o seguinte, primeiro que não é a única pesquisa que mostra o Flávio na frente do Lula, né? Também aqui, ó, Flávio e Lula e Tarcísio, Flávio e Tarcísio derrotariam o Lula no segundo turno, segundo a pesquisa da PEX Futura. Essa PEX Futura teve registro no TSE, então não tem nada de errado com essa daqui não.
A outra, não pode, tem que ter carimbo. Cadê o carimbo? Sem o meu carimbo não pode divulgar pesquisa e coisa e tal. Só que é uma besteira. Porque no final das contas, meu amigo, os números estão aí. Aqui, as pessoas continuam divulgando. Aqui, o Flávio Bolsonaro 48%, o Lula 47%. Pesquisas presidenciais de 2026 dessa Áltica Research aqui no Brasil. E é impossível proibir esse tipo de coisa, porque na prática a informação saiu. É uma besteira. Repara, essas regras foram feitas para uma época da informação centralizada. Por quê? Porque você tinha muito poder em cada informação que era divulgada. Então, quando você tinha uma informação errada divulgada, uma informação tendenciosa divulgada, isso podia causar muito dano. Hoje em dia, com a informação descentralizada e distribuída, isso perdeu a força. Mas as regras do TSE continuam as mesmas. Eles querem, não tem que forçar, tem que martelar para proibir as redes sociais, o que é uma coisa impossível e que não faz sentido. A esquerda já está usando o esquema que eles fazem muito com o negócio de fake news, né, que é para enganar o povo. Eles dizem assim, não, pesquisa que mostra o Flávio na frente do Lula não tem registro no TSE e é ilegal e não pode, não sei o que lá. E aí, qual que é a ideia deles? Eles estão querendo dizer para o povo assim, qualquer pesquisa que mostre o Flávio Bolsonaro na frente do Lula é enganação, não tem registro no TSE. Não, não é isso. Teve uma pesquisa específica que foi proibida. Entenderam a jogadinha que eles fazem? Igual quando teve aqui protestos enormes aqui no Rio de Janeiro a favor do Bolsonaro, né, do Jair Bolsonaro, e aí no dia seguinte, na capa do Globo, estava imagem de protesto enorme no Rio de Janeiro é fake news. Por quê? Porque teve um cara que divulgou uma imagem que realmente era uma imagem antiga. Mas tinha gente pra caramba também, não era? Aquela imagem era errada realmente, mas tinha gente pra caramba. Mas eles falam que não, que a imagem é fake news para dar a impressão de que não, se te falarem que teve muita gente em Copacabana apoiando o Jair Bolsonaro, é fake news. Entendeu o truquezinho que eles fazem? E é lógico, isso é desinformação que eles estão usando, né? Desinformação através de fake news. E estão desesperados, por quê? Porque isso não faz efeito mais. As pessoas percebem o que está acontecendo, né? Essas regras são tão burras que, além de não resolver problema nenhum, porque o pessoal continua divulgando a pesquisa aqui do mesmo jeito, além de não enganar ninguém, porque o pessoal continua vendo a pesquisa da Áltica, aqui da Apex Futura, que é legítima, que foi registrada no TSE, que tem o carimbo do burocrata, e tá botando o Flávio na frente do Lula do mesmo jeito. Além disso tudo, isso gera o efeito Streisand, né? O efeito Streisand é quando você começa a falar de uma coisa na internet, um monte de gente começa a falar daquilo, você torna a coisa muito mais conhecida do que era antes, né? Então, só lembrando, a Apex Futura mostra aqui, ó, o Flávio Bolsonaro, aqui, ó, Flávio Bolsonaro, 48% de votos no segundo turno e o Lula 41% de votos. Se fosse o Tarcísio também ganhava do Lula, 46,1% de votos no segundo turno contra 41% do Lula, né? Eu expliquei para vocês que a Apex Futura, o mecanismo de consulta deles é por ligação telefônica. Isso gera um desvio que tende a favorecer o pessoal que é mais engajado politicamente. Por quê? Porque a pessoa que não está interessada em política, ela simplesmente não atende o telefone, não quer perder tempo fazendo pesquisa se ela não é engajada politicamente, né? Então, isso acaba tendo essa distorção nesse sentido. Tanto que a Apex Futura também tinha colocado em determinado ponto o Bolsonaro na frente do Lula lá em 2022 e no final o Lula ganhou do Bolsonaro na eleição, né? Mas eu também observei que a diferença era menor, tá? Se for consistente a diferença dessa pesquisa aqui com a diferença que teve entre os resultados reais e a pesquisa da Apex Futura em 2022, o Flávio Bolsonaro, ainda fica na frente do Lula ainda, mesmo nessa pesquisa, que se não me engano a diferença era de 6 pontos percentuais lá. Então, ou seja, de 48,1 iria para 42,1. Ok que ficaria aqui bem pertinho aqui, mas ainda ficaria o Flávio Bolsonaro na frente e ficaria muito parecido, inclusive, diga-se de passagem, com a pesquisa da Áltica, que mostra o Bolsonaro na frente do Lula, um pouquinho na frente do Lula no final das contas, né? Então, isso daqui é uma besteira, é uma coisa inútil, isso só mostra como que o TSE está desatualizado nesse tipo de coisa e está tentando enxugar gelo, tratar a mídia social como a mesma coisa que a mídia centralizada, vai ficar criando confusão, criando, primeiro, animosidade nas pessoas, porque começa a ver como censura isso, é censura aqui, os caras censuraram aqui, proibiram a divulgação da pesquisa da Áltica, e sem resolver problema nenhum, piorando ainda a situação no final das contas. É uma besteira isso. Esse troço todo aqui é uma lambança que esse pessoal está fazendo. E, de novo, aí eles falam, não, mas tem que ser a coisa para ter garantia que a pesquisa é honesta. Aí sabe que pesquisa que eles permitem? A da Quaest, que rouba pra caramba do outro lado. Da Datafolha, que é praticamente feita em porta de presídio para ajudar o Lula. Essas podem, né? Essas podem porque tem o carimbo lá do burocrata. Vou te falar uma coisa, bicho.
Pois é, o tal do Código de Ética do STF ficou para depois das eleições, tá? O Fachin avisou os colegas sobre a Carmen Lúcia na diretoria, na relatoria do Código de Ética, não porque vamos fazer o Código de Ética, porque o nome do STF está muito ruim, então eu vou botar aqui a Carmen Lúcia Bento Carneiro aqui para resolver o problema do Código de Ética do STF, mas só depois das eleições, porque primeiro é importante a gente garantir que o Bolsonaro não vai ganhar. Isso é mais importante de tudo. Aí depois a gente vê negócio de ética, de lei, de constituição. Essas coisas são secundárias. Importante é continuar os ladrões da esquerda no poder no Brasil. É só isso que importa pro pessoal do STF, né? Então, pois bem, você já viu que vai dar em pizza essa porra, né? Esse negócio, o Moraes tem um contrato com não sei quantos milhões com o Vorcaro, a mulher do Moraes tem um contrato com o Vorcaro, não sei o que lá, o Toffoli andou de jatinho, o Toffoli foi sócio do Vorcaro lá no resort. Todos esses absurdos completos, né? Coisas que totalmente desvirtuam a lógica da justiça, né? Tudo isso daí vai dar em pizza, vocês já repararam isso, né? A única chance que a gente tem disso não dar em pizza é elegermos um Senado muito à direita e um Senado focado em fazer impeachment de ministro do Supremo nessas eleições. Essa é a única alternativa que tem, não há outra alternativa que não seja essa durante essa eleição, porque se depender do próprio STF, o código de conduta, o código de ética e coisa e tal. Olha só, esse código de ética já não ia resolver nada, tá? Porque o código de ética, você dizer que juízes têm que preservar as coisas, não podem socializar com advogados e pessoas ligadas aos réus e aos autores de ações e coisa e tal. Isso daí, meu amigo, eles iam ignorar simplesmente, né? Você viu que o Toffoli falou, não teve nada de errado, a gente só foi torcer pro Palmeiras. Não teve nada, não conversamos nada. Entramos no avião aqui em São Paulo, chegamos lá em Lima, no Peru, não trocamos uma palavra sobre o caso lá do Vorcaro, Todo mundo sabe que é uma besteira isso, né? Ou seja, código de ética por si só é uma besteira que não vai fazer nenhuma diferença, porque teria que ter alguma coisa além disso. Teria que ter uma maneira de você efetivamente garantir que se alguém não seguir o código de ética, sofreria um impeachment ou seria punido de alguma forma, né? Enfim. Mas parece que eles já chegaram à conclusão que vai ser esse. O sabor da pizza que eles vão entregar desse caso todo vai ser pizza sabor código de ética. Mas, mesmo isso, está sofrendo resistência. Por quê? Porque o Gilmar Mendes não gosta. Pô, como assim? Não pode falar em código. Nós já somos seres éticos. Nós somos deuses perfeitos do Olimpo. Nós somos seres luz, feitos de luz. Nada na gente é uma coisa errada. Tudo que nós falamos é o certo. Porque quando a gente fala, quando as palavras saem da nossa boca, elas se tornam a lei. Então a gente não tem como errar. É assim que pensa o pessoal do STF, particularmente Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Toffoli, né? Então, essa é a situação. Nem o código de ética eles queriam. Ainda mais em época eleitoral. Por quê? Porque eles estavam falando que não, que agora o foco deles é destruir a direita a qualquer custo. Não, nós temos que impedir que a direita ganhe qualquer coisa. Esse ano temos que fazer qualquer trapaça, tudo vale, roubo vale, qualquer coisa vale, para garantir que a direita não vai ganhar a eleição esse ano, porque senão eles estão ferrados, né? E não é só eles, né? Eu falei mais cedo o Lukashenko falando lá, mandando um recado do Putin para o Lula, né? Que vai ajudar ele na eleição, né? Evidentemente que esse pessoal vai tentar de tudo para subverter essa eleição, para tentar fazer com que a direita não ganhe a eleição aqui no Brasil. Aqui, ó. Não deve a magistrada ou magistrado se comprometer com atividades não judiciais que afetem o cumprimento dos seus deveres funcionais. A função judiciante é desempenho pessoal, intransferível e substituído pela magistrada ou magistrado. Isso, em tese, já é lei, né? Ou seja, os juízes já são de dedicação exclusiva, não pode fazer outras coisas além da atividade judicial, né? Compete à autoridade competente tornar públicos os atos judiciais e administrativos, impedindo-se equívocos ou interpretação ou divulgação inadequada relativos ao processo eleitoral por pessoas estranhas ao processo. Ou seja, está reclamando aqui mais uma vez de atos sigilosos, né? Isso aqui é um outro recado para Alexandre de Moraes. A transparência da atuação de órgãos da justiça eleitoral, de suas magistradas e seus magistrados, é imposição republicana. Somente com a publicidade ampla do que se passa no processo eleitoral e na atuação de magistrados e magistradas e servidores da justiça eleitoral será assegurado o direito da eleitora e do eleitor à informação segura e baseada em fatos. Então sua escolha no pleito eleitoral será livre, a democracia será protegida. Isso aqui é besteira, isso aqui. Basicamente não está dizendo nada aqui, né? Ou seja, um códigozinho leve, nem força muita barra, não tem como ser garantido, não tem um mecanismo de coerção, não diz qual é a pena das pessoas. E esse daqui é só para vocês terem uma ideia do tipo de pizza que vai ser servida também quando tiver pronto o tal código de ética lá do STF. E eu achando que o Congresso ia impor dificuldades ao Lula para aprovar o Vale Gás, né? O pessoal nem pensou, meu amigo. O primeiro dia de votação do Congresso, pá! Aprovou rápido, cara. Aprovou e ó, um monte de gente da direita votou aprovando também.
É aquilo que eu falei, né? É uma medida totalmente eleitoreira, totalmente para ajudar a compra de voto e coisa e tal. Mas o pessoal que vota a favor disso aí acha que eles vão aproveitar também. Eles também vão usar esse negócio para comprar voto no interiorzão aí, né? Lembra qual é a parada aqui, né? Você já tem hoje um tal de auxílio gás, que já existe, aliás, há muito tempo, e que existia durante o governo Bolsonaro também, que as pessoas de baixa renda ganham um valor para comprar gás, né? E coisa e tal. Mas agora, além disso, eles criaram uma nova modalidade nessa nova MP, que permite a distribuição gratuita do gás, ou seja, a pessoa vai lá na distribuidora e recebe um botijão de gás direto, não recebe o dinheiro, não recebe o botijão de gás. Por que isso é importante para a compra de voto? Porque certamente vão usar isso na eleição. Ah, dona Maria, vota lá no meu candidato, tá aqui um botijão para a senhora aqui, vota lá no meu candidato. É lógico que é proibido fazer isso, né? Isso seria compra de voto. Mas na prática, meu amigo, você acha que alguém vai fiscalizar esse tipo de coisa? Vai acabar a dona Maria votando porque ganhou uma porra de um botijão de gás. De novo, né, a minha expectativa é que pelo menos tivesse alguma dificuldade, mas às vezes eu sou meio otimista mesmo, eu reconheço. O pessoal fala que eu sou muito otimista. Eu sou otimista. Eu acho que a gente está indo para o caminho certo, a gente está indo bem, a gente vai melhorar. Olha como é que era o Brasil há 40 anos atrás, meu amigo. Nossa senhora, é um poço de socialismo isso aqui, só tinha socialista aqui. Não podia falar de privatização, privatização, entregar o que é nosso. Que mané é nosso, cara? Não é nosso porra nenhuma, é das porra dos funcionários públicos lá, não é nosso não, cara. Petrobras não é nossa, essa empresa pública não é de ninguém, a empresa pública é dos funcionários públicos que trabalham nela. E no final das contas, bicho, isso melhorou. Hoje em dia a gente tem mais conscientização da população, o pessoal abandonando o CLT, a gente está indo no caminho correto, né? Então eu sou um cara otimista mesmo. Mas eu confesso, de vez em quando eu sou otimista demais. Nesse caso aqui eu achei que o Congresso ia dificultar um pouco essa aprovação do Vale Gás do Lula. Porra nenhuma. Primeiro dia da sessão, primeiro rápido, todo mundo votando a favor. E inclusive na direita, tá? Tem aqui nessa matéria aqui do Cláudio Dantas, tem os votos de cada deputado aqui, você pode ver aqui os votos, quem votou não, quem votou sim, quem não estava presente, coisa e tal. Aí tem um monte de gente da direita mesmo, não é só o pessoal fisiológico, não. O pessoal fisiológico, eu falei, não, o pessoal fisiológico vai votar a favor, porque é lógico que eles vão querer usar isso daí. E mais do que isso, eles temem que o Lula use isso contra eles. Fulano votou contra o botijão para os pobres. Tá vendo? O fulano não queria que você recebesse botijão de gás, que os pobres recebessem botijão de gás. Iam usar isso na campanha. Por isso votaram sim, para não ficar com essa pecha desse tipo de coisa. Só que aí é uma merda, porque aí, ou seja, esse programa claramente é um programa de compra de votos. É para ajudar o cabo eleitoral lá nas pontas a usar botijão de gás para trocar por voto no interior, né? Então é uma merda, mas o pessoal decidiu encampar essa merda aqui para evitar isso daqui. Inclusive, como eu falei, eu achei que ia ser só os caras fisiológicos e coisa e tal, mas não, teve muita gente da direita que votou também. Enfim, essa é a visão do pessoal. É claramente um programa para ajudar para compra de voto. É um programa que ajuda o Lula, por mais que não tenha novidade nenhuma. Tá? A verdade é a seguinte, aqui, o que eles falam aqui, olha só. O que é esse negócio? O texto base da medida provisória cria gratuidade de botijão de gás a famílias inscritas no CAD único. Parece que é um botijão por mês para quem está inscrito no CAD único, né? E a medida intitulada pelo governo federal de Gás do Povo é válida para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Mas, na verdade, isso já existe hoje, tá? Isso já tem hoje, né? Então aqui, a proposta altera o nome do auxílio hoje concedido a inscritos no CAD único de Gás dos Brasileiros para Gás do Povo. Né? Era Gás dos Brasileiros do Bolsonaro e agora Auxílio Gás do Povo do Lula. Ou seja, mudança de nome não quer dizer nada. Mas o que muda? O que mudou de fato? O valor continua o mesmo, o programa em si já existia, continua o mesmo, só que incluiu uma segunda via de ajuda às famílias de baixa renda, que é a gratuidade direta do botijão de GLP nas revendedoras credenciadas. Esse daqui que é o truquezinho da compra de votos, que o pessoal vai pegar, vai chegar com um botijão da distribuidora de grátis para Dona Maria, se a Dona Maria votar no Lula. E isso daqui vai causar problemas, tá? Isso vai causar problemas. É o que eu falo pra vocês, o pessoal fica um monte de gente ouvindo o idiota do Mike Benz lá dos Estados Unidos, falando que, porque o chip de Taiwan, que não sei o que é lá, que, vão fraudar as eleições. Para com isso, porra, não tem lógica, não tem problema nenhum nas urnas eletrônicas. O problema é a compra de votos. Aí o pessoal fica distraído com essas coisas que não tem nada a ver, ouvindo Mike Benz da vida. O Mike Benz é um propagandista russo, é cara pago pela Rússia, só fala merda o Mike Benz. Qualquer coisa que o Mike Benz falar, vocês podem ignorar 100% porque é besteira. Agora, aqui, que é a coisa séria, aqui sim, o Brasil tem problema de compra de votos. Isso é uma coisa estrutural no Brasil. Infelizmente, muita gente no interiorzão aí do Brasil, chega a época de eleição, fica feliz porque vai ganhar dentadura, vai ganhar sandália, vai ganhar sapato para votar no candidato. Isso existe para tudo quanto ela não deveria existir, não deveria ser assim. Mas as pessoas estão tão acostumadas que já vão nessa toada de ganhar dinheiro na eleição, né?
Isso aqui o pessoal tem que estar preocupado, ao invés de ficar perdendo tempo à toa com questão de eleição. Mais do que isso, o pessoal está falando assim, não, que quer anular a eleição brasileira. Ah, então é para deixar o Lula presidente? É isso? Vai anular a eleição brasileira porque tem urna eletrônica? Porque você sabe, né? A eleição brasileira vai ser na urna eletrônica. E ficar criticando a urna eletrônica só vai piorar a situação da direita, não ajuda em nada. Aí o pessoal está falando, não, que dá anular a eleição? Pô, anular, e aí? E aí fica o Lula presidente, é isso? Não vai ter eleição porque vai ficar o Lula presidente agora? O que eu falo para vocês, Mike Pence é russo. E russo é para ajudar o Lula. Os russos querem ajudar aqui o Lula. Quem ouve o Mike Pence está ajudando o Lula. A verdade é essa, tá? Enfim, isso daqui sim é um problema. Infelizmente, vai passar. Agora não tem mais alternativa. Olha que coisa, a situação para os estúdios de Hollywood e para a Rede Globo está prestes a se tornar ainda pior, tá? Esse pessoal está perdendo espaço para o YouTube, para streaming e coisa e tal. Então a Rede Globo já está reclamando pra caramba que ninguém mais assiste as porcarias das novelas dela. Os estúdios de Hollywood, cada vez que lançam um filme totalmente vazio, totalmente cheio de coisa woke, coisa tal, e ninguém vai assistir o filme, culpa, não, porque esses clientes são muito ingratos, deviam estar querendo ver as nossas lacrações no cinema e coisa e tal. O cinema brasileiro reclama que ninguém quer ver as bostas dos filmes brasileiros aqui no Brasil, né? E essa situação tende a ficar ainda pior para eles, agora que está começando a ter um fenômeno de youtubers fazendo vídeos, tá? O YouTube tá ganhando muito dinheiro, tá tudo muito bem aqui no YouTube, né? Alguns youtubers ganham dinheiro pra caramba. Esse cara, eu nem conhecia ele, Mark Plier. Ele tem 36 milhões de inscritos e tem um canal baseado em jogos de terror e não sei o que lá. E aí ele resolveu fazer um filme. E o filme tá indo bem pra caramba, que é segundo lugar no box office essa semana aqui, ó. Ou seja, tá ganhando dinheiro pra caramba. O filme dele ganhou bem pra caramba, ficando em segundo lugar. Ficou atrás só da Disney, mas passou na frente da Melania. Bom, a Melania não conta, né? Porque Melania, porra, é o filme da mulher do Trump. Não tem nada contra a Melania Trump, não tem nada contra ela. Mas, pô, esse filme assim, cara, não quer dizer nada, né? Aqui, ó. Avatar, Zootopia, Shelter, um monte de coisa de estúdios tradicionais ficaram para trás para um filme feito por um youtuber, tá? Dizem que o filme não é muito bom não, tá? O pessoal que assistiu não gostou muito do filme não, mas ainda assim tá lucrando dinheiro. Imagina se essa moda pega e o pessoal começa a fazer novela no YouTube, começa a fazer filme no YouTube, tem um potencial muito grande, porque é o que eu falo, a grande vantagem do YouTube é a massa de conteúdo que você tem. Você acha no YouTube coisas que você nem imaginava que você ia gostar de ver, você encontra um vídeo fazendo sei lá o quê. Ah, o cara desentupindo bueiro. Porra, caramba, e é que legal você ver o cara desentupindo bueiro ali. Filme do cara reformando casa, o cara reformando a casa dele, comprou uma casa toda quebrada, reformando a casa, e tem vídeos disso, o cara ganhando dinheiro com isso e coisa e tal. E aí, quando você tem essa massa de coisas no YouTube, você garante que você busca, se alguma coisa faz sucesso, e o caso do Markiplier, né? Markiplier parece que certamente é uma coisa de sucesso, o vídeo dele, né? Os vídeos dele, ele ganha dinheiro e aí ele pode investir, pode ir para a área de filme, pode ir para a área de série. Também tem uma série que estão elogiando muito, a série, como é que chama? O Ciclo do Pendragon, Rise of Merlin, lá da Daily Wire, também está indo muito bem também. Vamos falar sobre isso daqui, mais um problema para a Globo e para os estúdios de Hollywood lacradores por aí, tá? Então tá aqui, ó, a estrela do YouTube, o Markiplier, fez um filme, aliás, não é o primeiro filme dele, ele já fez outros filmes também, autofinanciado, ou seja, não teve empresário, não teve banco de Hollywood, não teve grande estúdio, não teve porra nenhuma, ele bancou o filme todo, ele é o ator do filme, ele aparece, é o ator principal do filme, e conseguiu ser colocado em 4 mil telas devido à demanda dos fãs. Ou seja, ele começou pequenininho, porque, pô, filme de youtuber, você até consegue fazer isso, tá? O filme dele não é apenas autoproduzido, como é autodistribuído também, não usa nem as distribuidoras de filme tradicionais. Mas aí a demanda pelos fãs acabou levando a 4 mil telas nos Estados Unidos e acabou gerando o segundo lugar aqui. Tá aqui, ó, Domestic Box Office, ou seja, é o faturamento doméstico lá nos Estados Unidos, pro dia 1º de fevereiro, mostrando aqui a última semana. Ainda o da Disney tá na frente, é verdade, né? Tá com 19 milhões de dólares faturados aqui. Mas o Iron Lang tá em segundo lugar, com 17 milhões de dólares faturados. Assim, um bom faturamento, cara. Então, eu confesso que eu não vi ainda, mas pretendo ver essa série aqui do pessoal do Daily Wire, e também está ganhando uma audiência muito boa. Se for aqui no Rotten Tomatoes, não teve nenhum crítico que quis assistir a série, porque é lógico, né, o pessoal não gosta do Daily Wire, porque é uma mídia mais à direita, né? Mas teve aqui o pessoal que assiste aqui em casa, dizendo que, pô, que é muito bacana, gostando muito aqui desse tipo de coisa. Vai ser um sucesso financeiro? Não sei ainda, porque ao contrário dos cinemas, que tem todo esse acompanhamento, qual filme que ganha mais e coisa e tal, porque é toda uma indústria em cima disso, né? A questão de séries é um pouco menos visível, até porque o Daily Wire está fazendo isso numa espécie de streaming deles. Eles próprios têm um streaming
e eles colocam essas séries e documentários no streaming deles, então é uma coisa que não tem muita divulgação pública de valores tidos, mas de certa forma não deixa de ser a mesma coisa que faz a Disney, né? Agora a maior parte das produções da Disney vai direto para Disney Plus e coisa e tal. Rapaz, o pessoal da Rede Globo e dos estúdios de Hollywood estavam achando que eles tinham um problema com essa concorrência desse pessoal do YouTube, das redes sociais, esse pessoal aí que fica fazendo filmezinho, videozinho, coisa e tal. Imagina quando esse pessoal começar a competir com eles e produzir mesmo, fazer novela, fazer seriado, fazer filme. Rede Globo, Netflix, essa turma da lacração toda tá fudida com isso, cara. Hollywood não vai conseguir mais emplacar nada. É o que eu falo para vocês, o mercado resolve, meu amigo, o mercado resolve. O mercado dá um jeito nas coisas. Não precisa protestar, não precisa fazer boicote, não precisa fazer porra nenhuma. O mercado sozinho chega na solução do problema. Saiu um artigo muito interessante aqui na Time falando sobre os números de violência sexual contra mulheres, tá? E esses números parecem muito ruins, né? Na verdade, o CDC fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que 1 a cada 5 mulheres sofre estupro durante a vida, né? E o que chamou a atenção é que esses números são muito maiores do que você tem em termos de denúncia de estupro e casos realmente que se materializaram, né? Que chegaram na delegacia e coisa e tal, né? E é lógico que você pode dizer que isso é porque muitas vezes as mulheres não querem denunciar, não querem criar caso com isso, né? Um caso que eles citam aqui é que o marido forçou a mulher a fazer sexo, né? Aí a mulher se sente estuprada, mas ela não vai denunciar porque é o marido dela e, enfim, deixa pra lá essa coisa e segue, vida que segue, né? Infelizmente isso acontece algumas vezes, né? E só que o pessoal começou a estudar os números aqui e percebeu uma coisa curiosa, que havia o fenômeno contrário também, das mulheres que forçavam os homens a fazer sexo com elas usando as mesmas estratagemas que quando o homem usa com a mulher, eles consideravam estupro. Então, se você usar esse mesmo argumento quando a mulher força o homem a sexo com chantagem, ou reclamando, ou ameaçando falar alguma coisa dele, né? Enfim, quando as mulheres usam essa mesma arma, e os homens, quando usam isso, o CDC considera que é estupro. As mulheres, quando usam isso, o CDC não considera que é estupro com homem. Mas se você considerar dos dois lados, as mulheres estupram homens tanto quanto os homens estupram mulheres. Olha que coisa curiosa, né? É o conceito que eu acho que é muito importante de entender nessa situação aqui da questão do estupro. É um problema sério, evidentemente, na nossa sociedade. É uma violência contra a pessoa. Evidentemente, isso tem que ser punido, tem que ser levado à extinção, esse negócio de estupro. Ninguém deve ser forçado a absolutamente nada. Mas existe um argumento muito curioso nessa história, que justamente refere-se à assimetria entre homens e mulheres nesse caso, né? Então, olha só, ninguém sugeriu essa notícia não, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o CDC divulgou uma pesquisa recentemente em que uma em cada 5 mulheres tem um caso de estupro, né? E aí isso chamou atenção porque é um número muito, mas muito diferente do número que você tem de casos de estupro real nos Estados Unidos, que é 238 mil nesse mesmo período e coisa e tal. Então, assim, os números diferem muito. Por que esses números diferem tanto assim, né? E ele diz aqui que, primeiro, tem questões metodológicas, né? O CDC fez uma série de pesquisas, assim, uma série de perguntas que meio que favorece a pessoa dizer que isso aconteceu com ela, né? Então aqui, um problema muito maior acontece quando você mensura a questão do estupro incapacitado. Quer dizer que a pessoa estava bêbada, ou estava drogada, ou estava dormindo, alguma coisa assim, e sofreu estupro, né? E a pergunta não era se isso aconteceu com você, a pergunta era quantas vezes isso aconteceu com você no último ano. Pode parecer uma coisa besta, mas a verdade é que isso muda a forma de você encarar a pergunta, ou seja, o próprio pesquisador já coloca a coisa como uma coisa normal. Não, isso acontece o tempo todo. Quantas vezes aconteceu com você? E aí isso aumenta a tendência das pessoas de falar que aconteceu realmente, pelo menos uma vez, ou não sei o que lá. E aí a surpresa é isso aqui, ó. Quando você pergunta sobre essas experiências nos últimos 12 meses, homens reportaram terem sido obrigados à penetração, né, obrigados a fazer sexo, seja por força física, ou devido à intoxicação, ou então com argumentos de palavras, né, nas mesmas taxas que as mulheres reportaram isso. Ou seja, ser obrigado a penetrar, ser obrigado a penetrar alguém fosse contado como um estupro, e por que não seria, né? Se a mulher ser obrigada a sexo é um estupro, o homem ser obrigado a sexo também é um estupro, né? Isso deveria ser, isso que seria o mais engraçado, né? As mulheres estupram homens de forma tão comum quanto homens estupram mulheres, né?
E aí ele chega à conclusão aqui que o problema não é o patriarcado no final das contas, o problema é justamente a questão da violência, do ser humano ser um ser violento e usar esses truques para obter sexo e não sei o que lá e coisa e tal. Bom, é interessante o número, mas eu acho que na prática isso, eu não sei se isso é verdade no final das contas, acho pouco provável. E mesmo assim, lembre-se que um homem fazer uma ameaça é sempre mais sério que uma mulher fazer uma ameaça, porque o homem tem uma força física maior, né? Então é uma coisa que sempre intimida mais do que a mulher. Muitas vezes, em muitos casais, o homem é quem sustenta a casa. E aí, nesse caso também, a ameaça dele, eu vou sair, vou te abandonar. Então não é tão. É muito mais séria do que a ameaça da mulher, então eu vou te abandonar também se você não fizer sexo comigo, né? Então, assim, eu acho curiosa essa pesquisa. Mas a verdade é que o que mais chama atenção aqui é justamente esse negócio de estatística deturpando o número. Como é que você, se você considerar fizer o estudo estatístico do jeito que você quer, você chega a praticamente qualquer resultado que você queira. Eu acho que isso é a principal lição que se tira desse estudo, né? Estão falando muito isso lá nos Estados Unidos, né? Que não, que 1 em cada 5 mulheres são estupradas e coisa. A verdade é que a pesquisa foi feita para maximizar esses números, né? Olha que lambança, o pessoal de taxista e operador de van e transportadores tipo Uber resolveram fazer um protesto em Ilhéus contra um sistema de transfer que levava passageiros de cruzeiros para hotéis e para atrações turísticas lá em Ilhéus, né? Ilhéus, para quem não sabe, é uma cidade no sul da Bahia, muito bonita, umas praias belíssimas, a cidade muito bacana e coisa e tal. E a MSC, que é uma das maiores operadoras de cruzeiros do mundo, fazia paradas lá em Ilhéus. Então era um lugar que o navio de cruzeiro parava e o pessoal ia ver as praias, fazer compra ali na cidade, coisa e tal. E o pessoal resolveu fazer um protesto, criou caso por conta disso, porque é um absurdo ter transfer, tem que pegar o meu táxi, tem que pegar o meu táxi, para eu ganhar meu dinheiro, não pode pegar o transfer, tem que pegar o meu táxi. Aí agora não vai ter mais cruzeiro em Ilhéus, não vai ter mais o dinheiro das lojas que o pessoal vendia lá, muito menos os táxis dos idiotas que resolveram fazer esse protesto. Gente, protesto resolve muito poucas coisas no mundo, principalmente numa situação dessa. Veja, você tem que conquistar o cliente por você oferecer um bom serviço para ele. Se o transfer está fazendo um serviço melhor que o seu táxi, deixa o cara pegar o transfer, pô, né? Que negócio é esse? Por que você vai brigar? Não pode ter transfer, tem que ter. Transfer, para quem não sabe, são grandes, são empresas que alugam vans para o pessoal ir na van, vai um monte de turista de um jeito, num lugar só, né? Quando vai um monte de gente de um lugar para outro lugar, você tem o transfer, né? Que não precisa pegar táxi todo mundo, pega a van e vai aquela van com um monte de gente e tipicamente é contratada pela própria empresa da operadora de cruzeiros que já faz o transfer para quem quiser ir. Veja, muitos turistas, mesmo com isso, preferem pegar táxi para ter, né, mais contato com o pessoal ali, para ir com mais folga, né? A transfer costuma encher aquelas vans ali, ficar tudo cheio e coisa e tal. Mas para os taxistas não basta, tem que proibir as transfer, não pode ter transfer. Aí pronto, ficaram sem os turistas. Aqui no Brasil tem uma máfia de gente que quer prejudicar o cliente para ganhar mais dinheiro. Cara, não é assim que funciona. Para você ganhar mais dinheiro, você tem que oferecer uma coisa boa para o cliente. É assim que você ganha mais dinheiro. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando o BRT chegou no aeroporto do Galeão, teve protesto. O pessoal não queria, não pode deixar o cliente pegar ônibus, tem que pegar táxi, tem que pagar caro nos táxis do Galeão, não pode deixar o ônibus pegar, não. E também teve o VLT chegando na rodoviária Novo Rio também, reclamaram pra caramba, não, tem que pegar os táxis velho nosso aqui, caro pra cacete. E pô, que absurdo é isso? Não tem jeito, cara. Isso é um erro desse pessoal. Você não tem direito ao cliente. Você tem que conquistar o cliente. Ofereça um táxi bacana, ofereça um preço barato, ofereça uma coisa que o cliente queira e pronto, e vai funcionar. Essa luta por melhores direitos foi popularizada pela esquerda como uma coisa para resolver problemas. Veja, do ponto de vista libertário, é lógico que as pessoas têm o direito de manifestação. A manifestação é livre, você pode fazer protestos, pode reclamar, o que você quiser. Mas tenha em mente que esse tipo de coisa resolve muito poucos problemas, tá? Não resolve muita coisa não, ainda mais numa área em que você tem um contato direto entre o trabalhador e o cliente final. É o que eu falo para vocês. Por que a esquerda conseguiu fazer tanto sucesso durante um tempo na indústria? Né? Por quê? Porque ela estimulava os empregados, né, os trabalhadores, a exigir melhores condições dos patrões. Aí beleza, conseguiam alguma coisa. Só que o que acontecia no final das contas? O produto ficava mais caro, vendia menos, e aí a empresa tinha que diminuir de tamanho, acabava demitindo uma parte dos trabalhadores. Então os trabalhadores lutavam para ganhar melhores condições, mas cada vez menos ganhando coisas com melhores condições. Porque o produto fica mais caro, no final das contas, e aí... Mas para o trabalhador não está muito claro isso, porque ele está no meio de um processo que ainda tem um monte de etapas antes de chegar no cliente final. Então a esquerda conseguiu engrupir na ideia das pessoas de que não, que você tem que lutar por melhores direitos e não sei o que lá, e fazer protesto, não sei o que lá.
A maneira correta de você responder, se você está numa profissão que você não gosta, que, né, ganha pouco, e são muitas horas, e as condições de trabalho não são boas, a coisa correta a se fazer é pedir demissão e pegar emprego em outro lugar que você que seja melhor tratado. É isso que funciona. Por isso que chama mercado de trabalho. Você escolhe aonde você quer trabalhar, você vai escolher a melhor condição para você trabalhar. Protesto não resolve nada, piora a situação no longo prazo, né? Mas isso daí, na época das empresas grandes, das grandes indústrias, a esquerda conseguia se safar com isso. Agora, na época do Uber, do coisa, e até taxista, não, porque é uma ligação direta. Você tem uma ligação direta ali do trabalhador e o cliente. O trabalhador passa a exigir coisa mais cara, quero que o táxi aumente de preço. Menos clientes vão usar o táxi. Entendeu? Não ganhou nada no final das contas. Você perdeu dinheiro muitas vezes, né? Ou coisas como isso daqui. Ou seja, em nota, a MSC afirmou que a retirada de Ilhéus do roteiro não está ligada apenas ao protesto, mas a um conjunto de fatores, inclusive desafios operacionais e não sei o que lá. Ou seja, o protesto teria sido a gota d'água para tirarem lá de Ilhéus, né? Vai ser um impacto enorme, que o impacto para Ilhéus vai muito além da ausência dos navios. Quando um navio de cruzeiro ataca em uma cidade como Ilhéus, eles não traz apenas turistas, ele movimenta toda uma cadeia econômica local. Taxistas, motoristas de transfer perdem corridas importantes, levando passageiros para as praias e passeios. Guias de turismo deixam de atender grupos que costumavam fazer roteiros de um dia. Bares e quiosques próximos ao porto deixam de receber centenas de clientes em poucas horas. Enfim, um monte de coisa que é ruim para a cidade, evidentemente, né? E tudo isso porque o pessoal resolveu criar confusão, que o pessoal do transfer está trabalhando mais barato e não sei o que lá, não pode. Tem que ser caro para a gente ganhar dinheiro também.